boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos a convite da Sociedade Espírita Luz e Caridade de Restinga, na Grande Porto Alegre. E agradecemos ao convite para falar sobre o idoso e a sua realidade espiritual. Então nós iniciamos, para iniciar essa reflexão, falar sobre o Deus do tempo, Cronos. E Urano, que é o céu, Gaia, que é a terra, se casaram para iniciar uma família. E deste casamento nasceu Cronos, o deus do tempo. E esse deus do tempo se colocou como grande e poderoso, num poder insuperável, porque ele detinha todo o conhecimento. Era o Senhor com olhos em todos os lugares, sabia de tudo, conhecia tudo. E ele se tornou muito arrogante, tão arrogante que ele queria ser o único a dominar aquele lugar, porque ele era o Deus do tempo. Ele decidiu então não ter mais irmãos, castrou seu pai. E castrando seu pai, ele disse: bom, agora eu não vou ter mais irmãos, eu vou ter os meus filhos. E casou com Reia. Com Reia ele teve 6 filhos. Deméter era a deusa da agricultura, das colheitas, das estações do ano. Esta que era a deusa protetora das cidades, das colônias, das famílias. Poseidon, o grande deus do mar. Hades, deus guardião do submundo. Hera, Juno, deusa dos deuses, da beleza. E Zeus, que era o rei, o todo-poderoso dos trovões. Nessa mitologia, conta-nos que Cronos se tornou perverso. E quando cada filho nascia, Deméter, Hestia, Poseidon, Hades, Hera e Zeus, ele ia engolindo todos os filhos, porque ele tinha ouvido uma profecia feita por seu pai que um deles iria destroná-lo. Então, diante da dor, né, dessa dor de perder todos os filhos, Reia começou a pensar assim de que forma ela poderia enganar o Cronos, o tempo. E ela então começou a pensar assim: se eu enrolar uma pedra no cobertor de Zeus e der para Cronos comer, ele vai pensar que está comendo o filho. E assim ela fez. Enrolou uma pedra, deu para Cronos comer, que engoliu inteiro. Ele comia inteiro os seus filhos, engoliu aquela pedra, achando que estava engolindo o último dos seus filhos. Mas, enquanto isso, Reia escondeu Zeus numa gruta, aos cuidados de sua avó, para que ele fosse cuidado lá até se tornar adulto. E assim, ele, bem cuidado, ele começou a ver que também ele tinha poderes. E o lugar dele era ser o Deus maior naquela hierarquia que ele deveria assumir como o sucessor do Deus Cronos. Então ele retorna ao trono de seu pai, e o pai não se dá conta quem era, porque ele pensou que Zeus havia morrido, porque ele havia o engolido. E Zeus dá ao pai uma poção mágica. E quando ele toma aquela poção, Cronos então vomita todos os seus filhos, irmãos de Zeus, que renascem e assume então o poder com Zeus, e eles se tornam soberanos junto com todos aqueles poderes dos deuses, não é, dos seus irmãos, e começa uma nova hierarquia de deuses. Agora com todo o poder da deusa da beleza, do deus Poseidon, do deus da agricultura, então todos os seus irmãos numa nova hierarquia de deuses.
e eles viveram felizes para sempre. Então, nesta abordagem que nós estamos iniciando, onde o Deus do tempo engolia todos os seus filhos, nós vamos pensar assim: como é o tempo, né? Que tempo é esse que nós temos que nos torna idosos? Que poder tem esse tempo que nos faz frágeis no corpo, que nos faz, nos dá silêncio aos apetites materiais? Que Deus é este que engole os nossos sonhos? Será que eu dou ao tempo poder de me dizer feliz ou infeliz? Será que eu dou ao Cronos, o Deus do tempo, projetar as nossas vontades? Será que eu dou ao tempo o poder dele estabelecer os meus caminhos? Ou eu tenho a noção que eu sou o idoso, capaz de escolher, de entender a vida, não só pelas limitações orgânicas, como homens materiais, mas com uma realidade espiritual? Pensando nesta realidade espiritual, nós idosos podemos pensar que o tempo não tem essa abrangência toda de engolir os nossos sonhos. Não tem esse poder de nos fazer infelizes ou pessoas tristes, intransigentes, de mal com a vida. Como é o idoso com o envelhecimento biológico implacável, dando ao tempo o direito de fazer dele alguém que entenda que somos seres superiores a este corpo que aqui está. Então nós, enquanto idosos, capazes de entender a nossa realidade espiritual, entendemos que então a morte é um desafio que nós precisamos encontrar um sentido. E este sentido, ele tem o significado de uma continuação, diante que a morte não existe. O corpo desgasta-se, como diz na questão 68 do Livro dos Espíritos, onde perguntam assim: qual a causa de morte dos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Então, este esgotamento dos órgãos ocasiona a morte do corpo físico. E esta morte do corpo físico nada mais é que a possibilidade de nós encontrarmos a nossa realidade espiritual. Aquela realidade onde nos faz espíritos imortais, vivendo fora do mundo material, indo para a nossa realidade espiritual e lá nos prepararmos para renascermos neste ciclo de vida que é nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Esta é a realidade espiritual daquele que sabe que estamos de passagem, vivendo um ciclo de vida onde nós aprendemos em cada etapa a nos construir constantemente.
Então, nós nascemos, do 0 aos 12 anos, enfrentamos a infância, onde lá nós nos instruímos, disciplinamos, não é, os nossos hábitos, aprendemos, iniciamos a disciplinar os nossos hábitos, entendemos a abstrair, né, no pensamento. Quando a mãe se afasta, quando nós somos pequenininhos, bebês, quando a mãe se afasta da peça onde nós estamos, nós choramos, nós sofremos, porque ainda não abstraímos que a mãe vai, mas a mãe volta. Então, aquele medo de não ser amada, de ser abandonada, muito nós levamos para as fases seguintes, na pré-adolescência, na adolescência, dos 18 aos 59 anos, da adultez, ou na velhice, depois de 60. Na pré-adolescência, nós estamos na angústia do desconhecido. Nós queremos a liberdade, né? Não sabemos representar ainda papéis no grupo e aquilo nos angustia muito. Queremos que o grupo nos aceite e muitas vezes somos diferentes de todos e nos moldamos ao que o grupo quer que eu seja. Nós questionamos muito a vida. Dos 12 aos 18, na adolescência, né, agora o boom da sexualidade. Nós assimilamos o mundo exterior, nós conquistamos, começamos a conquistar as coisas através das nossas ações, mas nós percebemos que trazemos muita dependência afetiva, então nós vamos experimentando em várias, nos apaixonamos várias vezes, né, dos 12 aos 18 anos, então são aqueles amores platônicos, muitos namorados, muitas paixões, e, e, e achamos que o mundo desaba quando aquele namoro não termina, aquele amor termina. Então, são os adolescentes que trazem grandes conflitos na resolução desses sentimentos equivocados que aos poucos vão se educando e vão se transformando até que nos 18 aos 59 anos, na adultez, acontece já um equilíbrio e uma canalização para estabilizar aquele processo onde a realização da vida profissional, amorosa, já deve estar estabelecida. No interesse por isto, por aquela pessoa, na realização da sua profissão. Então, muitos adultos ainda estão na fase dos 12 aos 18 anos, buscando realizações que não são compatíveis, realizações amorosas, realizações que ainda não são compatíveis na idade dos 18 aos 59 anos, porque ainda não venceram a fase onde deveriam se concretizar esses conflitos afetivos. Já na idade da velhice, né, acima dos 60 anos, até os 120 anos, que é a idade limite biológica, então é a fase da vida onde nós nos encontramos, onde nós agora estamos pensando sobre a realidade espiritual, sobre a nossa realidade, né? Qual é o nosso papel nesse universo, né? Nós que já temos a compreensão da vida, porque já passamos por todas as faixas. Nós aprendemos em todas as faixas etárias até chegar na faixa etária dos 60 anos, dos 70, dos 80. Seja lá a idade que estamos, vivemos, né? Compreendemos este mundo em evolução, este mundo século XXI, que não é determinado pela idade cronológica, mas sim
ela é uma consequência daquilo que eu faço da minha idade cronológica. Então, o corpo físico não diz o que eu trago na mente, porque o que eu trago na mente, no espírito, na vontade, nos anseios, nos processos de aprendizagem, e depende da idade cronológica. Então, como nós estamos vivendo nestes tempos? Qual é a fundamentação, homens materiais ou homens espirituais? Homens materiais presos aos seus instintos básicos, impulsivos, hábitos viciosos, egoístas, ou aqueles que se libertaram dos impulsos materialistas, aqueles que buscam a virtude com equilíbrio e serenidade, sendo homens espirituais. Então, esse processo de envelhecimento vai depender da forma como nós vivenciamos a fase anterior e a anterior. Então, esse envelhecimento do corpo somático não está associado à maturidade psíquica. Porque quando nós trazemos alguma limitação no corpo, muitas vezes nós não reconhecemos que a nossa mente tem que estar desperta para aquela realidade biológica que o nosso corpo está transmitindo. A nossa experiência com o nosso pai idoso, que desencarnou com 86 anos, 87 anos, ele estava cego, né, no final da sua existência, já há uns 4 anos, cego, e trazia uma perna que ele precisava só se locomover com o andador. Ele fez uma cirurgia no joelho, colocou uma prótese que não deu certo. Depois de anos, aquela prótese infeccionou e trouxe problemas. E ele então trazia uma perna que não dobrava, não se movimentava. Mas ele não conseguia ter a noção que ele jamais voltaria a dirigir. E ele trazia então a sua psique cristalizada na volta a dirigir, na volta a se locomover, na volta a ter as mesmas ações que ele tinha na adultez. Então, todas as tardes, ou dia sim e dia não, ele descia até a garagem com muita dificuldade, sentava no seu carro com muita dificuldade, colocava o seu corpo dentro do banco, as pernas com muita dificuldade, e lá ele ligava o carro e ficava ligando o carro para que o carro tivesse condições, daqui a um tempo, quando ele tivesse condições novamente de dirigir, voltar a dirigir. E nós assim auxiliávamos o nosso idoso há 20 anos atrás, dizendo que não tirando-lhes o sonho, e aquilo o impulsionava a ter vida e a viver. E ele tranquilamente, então, naquele ritual, certamente aos poucos ele foi dando-se conta que a visão não voltava, dando-se conta que o seu corpo não estava mais capacitado nem a subir no carro. E ele foi então introjetando na sua mente e foi colocando a maturidade psíquica e entendendo que ele havia passado da idade de dirigir e que ele precisava agora ter outros projetos, ter novos sonhos para a sua etapa de vida. E ele então ouvia muito, nós líamos para ele, ele ouvia muito televisão, ouvia muito música, e assim
ele chegou ao fim da sua existência terrena, conquistando a lucidez, a maturidade psíquica. Então, o envelhecimento, né, do corpo, ele não acompanha a maturidade psíquica. Mas essa maturidade psíquica, ela é uma conquista individual e intransferível. Ela não se coloca de fora para dentro. É uma conquista que vem de dentro para fora. Então, a pessoa idosa, ela torna-se suficientemente sábia para enfrentar e aceitar a realidade, quando a sabedoria se introjeta na sua forma de ser, quando ela reconhece que ela é matéria e que ela é espírito. Então ela é capaz de entender a sua dor, a perda da independência biológica, porque os seus dispositivos, não é, com o mundo, capaz de entender o mundo, cada vez são mais eficazes. Então, com mais liberdade psíquica e plena, ele compreende o sentido da vida. E o sentido que nós damos à vida é o que dá valor à nossa existência. Se nós hoje estamos refletindo em torno da realidade espiritual, então nós, idosos, que trazemos já na mente essa realidade espiritual, sabemos que nós também trazemos do passado características que nós herdamos, que nos fazem hoje, nós somos o resultado daquilo que fomos ontem. E hoje nós estamos sendo o protagonista daquele futuro que nós vamos encontrar. Quando nós hoje vemos e detectamos a doença no corpo físico, certamente ela teve início lá há muito tempo atrás, não é? Quando nós utilizávamos do descontrole nas viciações, no desperdício da saúde, quando nós nos descontrolávamos emocionalmente, contagiados pela raiva, pela tristeza, pela inveja, pela mágoa, quando nós odiávamos, quando nós trazíamos ressentimentos, culpas, então nós introjetávamos aqueles sentimentos e não trabalhávamos estas questões. Certamente estas questões hoje são para nós doenças, hábitos que nós precisamos diluir no hábito da oração, diluir no hábito de agir melhor hoje do que agimos ontem, no hábito de entender o outro nas suas limitações, porque nós muito já vivemos e temos condições de viver e de entender aquele que a recém está dando os primeiros passos. Nós já vivemos mais de 60 anos. Então, quem vive mais de 60 anos tem condições de encontrar equilíbrio espiritual. Tem mais condições de entender a forma equivocada como os outros ainda se colocam diante da vida. Certa vez um idoso chegou para nós e disse: eu estou muito triste porque eu tive os meus filhos brigando pelos bens que eu tenho, eu já vendi uma casa, já dividi tudo que era por direito, e eles querem que eu venda mais outra casa, e eu já não aguento mais, eu tenho vontade de desaparecer, e nada tá bom. Aí nós conversamos um pouco, era depois de uma palestra de idoso que nós fizemos. E esse idoso, então, nos trouxe essa problemática. E nós fizemos, refletindo com ele e perguntamos: como era o senhor na juventude? Será que o senhor era diferente dos seus filhos? Será que o senhor não agiria da mesma forma, com essa vontade de ter e não de ser? Porque hoje o senhor já tem a sabedoria de reconhecer que o ser é mais importante do que ter.
mas foi pela jornada grande de experiências já vividas. E ele pensou comigo e disse assim: mas é verdade. Eu no passado queria ter. Hoje são os meus filhos que querem ter. Hoje, na velhice, eu sei que importante é ser. Então, meus amigos, neste final de reflexão, o homem espiritual, o idoso que já viveu, que sabe da sua realidade, não é? Vamos nos manter atualizados, né? Vamos viver no século XXI, vamos participar das mídias, vamos participar de salas virtuais, vamos estar identificados com WhatsApps, né? Recebendo mensagens, enviando mensagens, vamos estar em contato com o mundo do século XXI, vamos estar em contato ouvindo palestras que a Casa Espírita está nos ofertando, vamos nos manter atualizados com o mundo, com aquilo que passa do outro lado do oceano. Vamos estar em contato com os amigos, com os vizinhos, com os filhos, com os netos. Vamos nos manter atualizados e não vamos ter medo de aprender coisas novas. Vamos manter uma alimentação sadia, vamos tomar muita água, vamos ouvir música. Não vamos ficar presos às músicas apenas do passado. Vamos escutar as do passado, mas vamos escutar as de hoje. E não preso, aquela música do meu tempo é que era boa. Hoje também tem músicas excelentes. Basta escolher. Vamos dançar. Vamos construir valores, valores reais, amizades novas. Vamos amar mais filhos, netos, amores. Vamos ter atividades outras, vamos voltar para a casa espírita, vamos ingressar em grupos de estudo outros, se a gente ainda não participa. Vamos ter humildade nas nossas limitações, porque nós assim o temos. Não vamos realizar ou querer realizar tarefas que nos era possível lá nas faixas etárias da adultez, da adolescência. Vamos viver condizentes com as nossas limitações da matéria e vamos desenvolver a espiritualidade. Vamos perdoar mais, vamos ter mais empatia, vamos ter gratidão à vida, sermos gratos por tudo que temos. Dói os pés, dói as pernas, dói as costas. Vamos viver e agradecer. Estamos vivos, estamos prontos para vivenciar esta oportunidade feliz de estarmos juntos. O corpo físico envelhece, mas a nossa mente continua cheia de valores, cheia de conquistas. E estas conquistas nos tornam plenos, plenos. O nosso corpo físico pode estar um pouco limitado, mas a nossa psique, a nossa realidade espiritual continua jovem, porque somos imortais. A decisão de permanecer, de trilharmos caminhos mais felizes é nossa. De dar ao tempo o poder de engolir as nossas escolhas, eu acredito que nós já superamos. Então, que nós, nesta término de reflexão, que nós possamos encontrar em Deus a fortaleza que nos falta. Em Jesus, o nosso caminho, verdade, o nosso guia, o nosso exemplo, para seguirmos com fé, com esperança, em dias melhores. Porque quem faz a nossa felicidade somos nós mesmos.
Gratidão a Deus, gratidão a todos que nos ouviram e que nós possamos nos encontrar brevemente, se Deus quiser. Muito obrigada e boa noite.